Então, vamos lá. Antes de eu começar mesmo, eu tenho 2 pontos para lembrar. Um é uma frase do Haroldo, tá? Que ele fez uma preleção a respeito, mas eu só vou lembrar essa frase. Que ele fala assim: por que é que os mais imperfeitos, aos mais imperfeitos lhe é dado subir para falar em prol da palavra, né? Em prol do evangelho. Então, eu faço parte dos mais imperfeitos que sobe para falar em prol do evangelho. Então, o primeiro de tudo é isso. E aí eu lembro também que a Paulo de Tarso, que era perseguidor, foi lhe dada a incumbência de difundir, né, os ensinamentos de Jesus. Então, por conta disso, também os mais imperfeitos sobem para falar, para a gente tentar se corrigir um pouquinho. E isso tem um pouco a ver com algo que essa semana ficou martelando na minha cabeça. Porque, embora eu tenha vários estudos prontos, eu sempre peço orientação na semana que antecede alguma exposição que eu vou fazer, né? Peço orientação para que eu possa direcionar o que nós vamos falar. E nessa semana ficou me martelando a respeito do perdão. A respeito do perdão, do perdão, do perdão, do perdão. E eu falava assim, gente, mas... Bom, então nós vamos falar sobre o perdão, tá? No capítulo 10, a gente tem lá, do Evangelho, a gente tem lá, bem-aventurados os que são misericordiosos. E eu vou ler uns trechinhos, porque tem uns trechinhos que eu não tenho como deixar de ler, porque eles são extremamente, como dizia um professor antigo meu, na veia do que a gente precisa tratar, tá bom? Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Isso está em Mateus 5:7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Aí está em Mateus 6, 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7 vezes. A gente ouve isso, né, desde pequeno, para quem teve algum tipo de educação cristã, e isso está na nossa chamada oração dominical, que fala assim: perdoe as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Mas no dia a dia a gente se esquece desse ensinamento, ou a gente não traz para os exemplos práticos que acontecem na nossa existência. É importante a gente lembrar de uma questão gramatical, que quando fala assim, perdoe as nossas ofensas como nós perdoamos, esse como tem o sentido de igual, da mesma forma, né? Eu até falo, quase todas as vezes que eu vou fazer a minha oração, eu paro, depois que eu faço a oração, que a gente já decorou, né? Eu peço assim, eu falo, não, Senhor, por favor, me perdoe além do que eu perdoo o próximo, porque eu preciso de mais do que eu consigo fazer, né? Porque na prática é isso que acontece. Eu acho que com a maioria das pessoas, se alguém aqui já evoluiu um pouco mais, ergue a mão, porque eu vejo que nós ainda falhamos muito no quesito perdoar. Nós não sabemos como fazer isso, nós não sabemos como agir, e o nosso amor próprio, entre aspas, porque ele, na verdade, é o nosso orgulho, né? Orgulho disfarçado de amor próprio, fica cutucando a gente, como se fosse um tridente afiado. Acho que é por isso que os evangélicos falam tanto em Satanás, porque, na verdade, aquilo te cutuca de uma tal forma, né, como se realmente fosse um outro ser. E fica assim, mas você vai deixar barato? Mas você vai deixar por isso mesmo? Você vai ser trouxa da pessoa de novo?
Você vai deixar a pessoa fazer isso com você? E aí? Vai ficar por isso mesmo? Vai ficar dessa forma? Alguém já teve algum desses pensamentos assim? Ou, aqui até fala uma frase, eu nunca vou perdoar isso. Eu sou uma pessoa de boa, tal, eu acabo perdoando os outros, mas isso que a pessoa me fez, eu nunca vou perdoar. Ou, tem uma outra que eu já ouvi bastante, eu posso perdoar, mas não significa que eu vou conviver de novo com essa pessoa. Então, eu perdoo o que ela me fez, mas eu não quero ver ela nunca mais na minha vida, nem pintada de ouro. Então, quando a gente começa a estudar, né, no capítulo 10, a misericórdia, o perdão, a gente vai ver que esses nossos ímpetos, essas nossas dores internas, na verdade, elas demonstram que nós não perdoamos ainda. Né? Porque quando a gente perdoa de verdade, eu vou pegar mais um esquecimento, né? Eu passo por cima, né? Eu sou generoso. E Jesus fala o quê? Que a misericórdia não deve ter limites. Quando ele fala em 70 vezes 7, ele quer dizer o quê? Que a gente não pode impor limite ao como eu vou perdoar, e a gente tem que perdoar da forma mais ampla possível. Gente, é óbvio que se eu estou aqui falando sobre isso, é porque todo mundo enfrenta um pouco de dificuldade nesse quesito, né? Porque se a gente já conseguisse perdoar amplamente, de coração, a gente não precisaria falar sobre isso não precisaria estar no nosso evangelho, isso não precisaria ser uma questão do nosso dia a dia. Se nesse momento ainda temos isso no evangelho, ainda temos isso como ensinamento, como algo que a gente tem que lembrar, é porque ainda temos uma dificuldade. E por isso que eu falo no plural, né? Na primeira pessoa do plural, porque eu faço parte de todo esse grupo que tem essa dificuldade em perdoar. Tá? O ódio e o rancor revelam uma alma sem elevação e sem grandeza. A misericórdia é o complemento da doçura, da afabilidade, do amor. A gente tem também no Evangelho aquele item que fala da lei de amor, né? Como nós vamos chegar a amar realmente se nós não conseguirmos perdoar, né? E até onde que a gente vai perdoar, né? Com que direito, quando eu digo que eu não perdoarei, ou que eu não perdoo este ato específico, ou esta situação, eu vou pedir o perdão das minhas próprias faltas? Voltando ainda na nossa oração dominical, né? Perdoar como eu perdoo. Então, assim, se eu não tenho a habilidade desenvolvida do perdão, como é que eu vou fazer para pedir perdoe as minhas falhas? E como é que eu vou pedir desculpas para qualquer pessoa que seja, se eu ainda não tenho dentro de mim a habilidade do perdão? Existem, no Evangelho eles falam que tem duas formas da gente perdoar. Uma, que é grandiosa e nobre, que é verdadeiramente generosa, que é sem pensar no que aconteceu, sem pensar na dor, é evitar com delicadeza, ferir o amor próprio da outra pessoa e os sentimentos do agressor, ainda que o agressor tenha toda a culpa. No direito, eu vou fazer um parênteses, no direito a gente tem uma diferença entre culpa e dolo. Né? Então, culpa está relacionado a pessoa ter uma responsabilidade por aquele ato. E dolo é a pessoa fazer aquilo porque ela realmente quer fazer aquilo, ela quer alcançar o resultado. E tem vários desdobramentos, mas é uma forma simples de falar. Então, no nosso caso, no dia a dia, a gente precisa trabalhar e entender que a pessoa pode ter responsabilidade por nos ter ferido, mas às vezes não era isso que ela queria realmente fazer. E normalmente eu falo que somos feridos e não é intencional, que a pessoa não faz de propósito. Ela faz porque o orgulho dela é tão grande que ela simplesmente vai levando a vida, como a maioria de nós, sem pensar em quantos outros nós estamos pisando no caminho. E isso é o que todos nós fazemos normalmente, no meio da nossa correria, no meio das nossas atribuições profissionais, das nossas atribuições familiares.
até na casa espírita, a gente vai numa correria louca, né? Todo mundo não tem tempo hoje em dia para nada. E a gente esquece de ter um pouco de tato para lidar com o outro. Ou esquece que, às vezes, alguma fala nossa pode magoar profundamente o outro. Então, nós também fazemos isso. E aí nos cabe lembrar que, às vezes, o nosso agressor também está nessa mesma correria que a gente, nessa, entre aspas, vida louca que todo mundo leva, sem pensar que ele está nos ferindo com as palavras, com as atitudes, com as escolhas. Então, isso eu acho que é uma das maiores formas de nos auxiliar a perdoar. É lembrar que a pessoa não fez de propósito, né? Tem uma psicóloga estadunidense que ela faz treinamento para uma equipe de cosméticos e ela ensina o seguinte, que quando a pessoa nos magoa, às vezes por grosseria, ou às vezes por alguma atitude de dar alfinetada, alguma coisa assim, a gente pode chegar nessa pessoa, sempre em particular, né, e dizer para a pessoa, fulano, olha, eu sei que não foi a sua intenção, mas aquilo que você disse, ou com aquilo que você disse, eu fiquei extremamente magoada, eu fiquei extremamente chateada. Eu sei que você não quis me magoar, mas eu gostaria que você não falasse de novo daquela forma comigo. Né? Então, ela sugere que a gente primeiro tenha essa conversa no individual com a pessoa difícil. Né? Os áudios dela são Coping with Difficult People, que é lidando com pessoas difíceis. E daí ela fala que primeiro a gente deve ter uma abordagem assim. Aí, se a pessoa persiste naquela forma de agir, aí a gente deve falar no meio de outras pessoas, né? E falar no meio de outras pessoas. Fulano, eu sei que você não teve a intenção, né? Lembra que a gente conversou? Mas você, sem querer, você fez de novo. E eu estou extremamente chateada que você fez isso. Porque daí você vai saber realmente se a pessoa faz de propósito ou não, né? E se a pessoa, como que ela vai agir. E, normalmente, nessa segunda chamada, é muito difícil que a pessoa volte a agir daquela forma. Então, tá bom. É uma dica de uma psicóloga para, às vezes, a gente parar alguém que tem o hábito de fazer isso constantemente. Tá? Agora, eu volto para o Evangelho. E aí? Independente se essa pessoa vai parar ou não, como é que eu vou agir? Eu vou perdoar esses atos, eu vou passar esses atos à frente, eu vou ser grandiosa e nobre, eu vou ser generosa, ou a outra maneira é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe ao ofensor condições humilhantes e o faz sentir todo o peso de um perdão que irrita ao invés de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, e sim com ostentação, para se mostrar, a fim de poder dizer a todos, vede quanto eu sou generoso. E aí é óbvio que a reconciliação não vai ser sincera, né? Porque existem situações em que a gente perdoa outra pessoa, mas a gente quer pisotear e quer falar para os outros, olha, o fulano me fez isso, mas olha como eu sou grande, eu estou aqui perdoando, olha isso. Daí, realmente, a gente não está no caminho adequado. Né? Bom, eu lembro de uma amiga na faculdade que ela falava assim, você pode ter razão, mas quando você se estressa, você perde essa razão. Quando você aumenta o tom de voz, você perde essa razão. E eu falava assim, bom, mas não tem sentido, porque se eu tenho razão, eu continuo tendo. Né? A outra pessoa que fez errado, ela tem que entender. E no dia a dia a gente se comporta assim. Se a gente é o ofendido, se a gente tem razão do que a gente está falando, às vezes a gente passa por cima da outra pessoa como se fosse um tanque de guerra. E aí aqui tem mais um trecho do Evangelho que fala sobre isso. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais pacificador, que demonstra maior tolerância, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, o Evangelho provando que o irado perde a razão, lembrando do outro capítulo que fala, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, é isso?
reconciliar-se com os seus adversários. Então, vamos lá. Jesus ensinou, então, que a gente não tem que ter limite para o perdão, que a gente tem que trabalhar o perdão na sua forma máxima, o tempo todo, a maior parte do tempo. Mas ele dá mais um ensinamento importante. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos leve ao ministro da justiça, e que sejais mandados para a prisão. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centil. Isso está em Mateus 5, 25 e 26. Gente, o que isso quer dizer? Que o perdão, a principal função do perdão é para nós, não é para o ofensor. O perdão é para nós, para o suposto ofendido. Tá? Por quê? Se eu não perdoo, eu vou carregar rancor, ressentimento, ódio, mágoa para o resto dessa existência e talvez para muitas outras. Quem vai sofrer sou eu. Não é o ofensor que muitas vezes agiu sem pensar e não está focado naquilo. Tá? Agiu muitas vezes sem tentar magoar a gente. Quem vai sofrer, às vezes por uma eternidade, sou eu que estou carregando ódio ou rancor comigo. Então, o perdão não é para aquele que ofende, é para quem é o suposto ofendido. Porque é o perdão que vai me trazer essa leveza de espírito, que vai me permitir dormir à noite sem ficar pensando na maldade que o outro me fez, que vai me permitir viver amplamente sem ficar o tempo inteiro vibrando, entrando em sintonia com o outro e com os nossos amigos menos evoluídos. Então, o perdão é para nós, para nos trazer condições de enfrentar a vida. O perdão é para não nos causar câncer, é para não nos somatizarmos o rancor e o ódio. Hoje em dia, popularizou essa doença, né? É muito difícil ter uma família que não tem alguém assim, com esse problema. E quando a gente vai fazer... Não estou falando isso com julgamento, pelo amor de Deus, tá? Mas quando a gente vai fazer um histórico de vida da pessoa que está doente, a maioria delas, eu também não tenho estatística, eu só falo isso com base no que a gente vê no dia a dia, tá? Tem um histórico muito grande de rancor, de tristeza, de mágoa, de ressentimento, de dor. Isso acaba somatizando isso num tumor. Eu acho que todos nós queremos ter uma vida plena, nesta existência, inclusive. Acho que todos nós queremos ter uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida que nos possibilite ir e vir. Então, faz parte da saúde nossa, da saúde física, material, perdoar. Quando a gente sente ódio, dor, raiva de alguém, quando a gente não perdoa, aquilo fica martelando na nossa consciência que às vezes a gente não consegue comer. Às vezes a gente não consegue se alegrar com um ente querido, uma criança, um filho, um neto, né? Um amor. Às vezes a gente não consegue se alegrar no trabalho mais, coisas que nos faziam bem, porque a única coisa que a gente martela é aquela dor, aquela coisa ruim. Então, é muito importante para nós o perdão, tá? Porque faz bem à nossa alma. Eu acho que foi Vitor Hugo que disse que sentir rancor, ressentimento, é como tomar veneno e esperar que o outro morra. E é mais ou menos o que acontece com a gente quando a gente não perdoa, tá? A gente está tomando um veneno todos os dias e esperando que o nosso ofensor morra com aquele veneno. Então, não vai acontecer isso, obviamente, tá? Mais um detalhe, reconciliar-se enquanto estiver no mesmo caminho. Quem já leu várias obras, né, tanto de André Luiz quanto outros que tem por aí, eu não vou entrar no mérito, né, cada um entende que é necessário ou é útil ler esta ou aquela obra.
Já ouviu falar que nós estamos passando por um período do degredo, que nós estamos passando por um período em que a Terra está se modificando e que a Terra está se transformando num planeta de regeneração. E muitos espíritos já estão sendo expulsos há muito tempo. Igualzinho aconteceu conosco, quando viemos de Capela, né? Muitos de nós viemos de Capela, por quê? Porque a gente já não estava evoluído o suficiente, não queria continuar evoluindo junto com o planeta. Então, a gente veio para a Terra. E vários dos nossos irmãos estão indo para outro lugar, porque não querem mais evoluir junto com o planeta. E Deus respeita o livre-arbítrio de cada um e o tempo de cada um. Como é que fica nós e o nosso ofensor, se por acaso ele ou nós vamos para o outro planeta? Quantos anos vai levar para que a gente possa voltar ao mesmo caminho e se reconciliar? Quantos anos nós vamos carregar essa coisa ruim? E aí, por quanto tempo nós vamos carregar isso? Então, talvez a gente não tenha mais esse tempo todo. Talvez a gente precise aprender a perdoar agora, né? Porque a gente não sabe, na próxima encarnação, se a gente vai reencarnar aqui ou lá. E se o nosso ofensor vai reencarnar aqui ou lá. A gente não sabe o caminho que cada um trilha, né? Pode ser que fique mais e mais difícil essa reconciliação. Então, a gente tem que fazê-la hoje, se possível. Tá? Quando ele fala aqui, que você vai ser entregue ao juiz, e o juiz vai o levar ao ministro da Justiça, e você vai ser mandado para a prisão, e ficará lá enquanto não houver despago até o último centil, é isso. Essa questão da dor e de tudo de ruim que vai nos trazer por não perdoar. Então, quem é que fica na prisão? Somos nós. Nós ficamos numa prisão de ódio, de rancor, de ressentimento. Né? Talvez o nosso ofensor não, mas a gente sim. Então, há um efeito moral e material, tá, no perdão. Vamos supor que o nosso inimigo desencarnou e está aqui do nosso lado. Muitas vezes é o perdão que nos livra dos chamados obsessores. Embora eu tenha por hábito dizer que o maior obsessor somos nós mesmos, mas quando a gente tem um outro ser, né, nos atormentando, o perdão tem um poder curativo dessa relação, o perdão tem um poder de dissociar esses seres muito grande, muito elevado. Né? O obsediado e o obsessor são vítimas de uma vingança, tá? Porque os dois ficam nesse ciclo vicioso. Tem um livro de André Luiz, que não é o Libertação, embora eu acho que no Libertação também comenta alguma coisa assim. Eu estava aqui e eu estava tentando martelar qual que é. Eu lembro que eu li em PDF. Mas que ele conta de um obsessor que achava que o encarnado ali era uma pessoa ruim e tinha prejudicado, que normalmente a gente está sempre cego, sempre com um véu que encobre a verdade, né? E ficava ali atormentando. E aí ele descobriu, ele percebeu várias coisas, e então ele começou a fazer vibração, fazer oração para esse encarnado e para os familiares dele. E aí, lógico que tudo mudou. E acabou se tornando amigo desta pessoa. Ele perdoou verdadeiramente, né? É importante, do ponto de vista de sua tranquilidade futura, corrigir o mais rápido possível os erros que cada um tenha cometido contra o seu próximo, perdoando aos inimigos, a fim de eliminar, antes de desencarnar, qualquer motivo de desavenças ou ódios ou qualquer causa motivada pelo rancor, lembrando que Deus sempre ampara aqueles que perdoam. Gente, isso está em muitos e muitos trechos do Evangelho, de outros livros. E às vezes a pessoa fala assim, eu quero perdoar, mas eu ainda não consigo. E eu não sei o que fazer para conseguir perdoar essa pessoa. Né? Isso ainda me causa muita dor, muita raiva,
muito ódio, muito ressentimento, né? Eu tenho pensamentos horrorosos em relação a essa situação. E o que eu faço? Gente, a prece, né? A prece é o alívio para tudo, né? Se a gente pegar o capítulo 27, 28 do Evangelho, está lá: pedis e obtereis, bater e abre-ser-vos-á, né? Então, quando a gente faz as orações, vamos supor, eu ainda não consigo perdoar, mas eu vou fazer o quê? Eu vou pedir, eu vou fazer orações para que tire essa coisa ruim que eu estou sentindo, tire essa mágoa, tire essa dor, tire esse ressentimento, me auxilie a perdoar essa pessoa, me auxilie a amar essa pessoa, né? Aqui fala assim, ó, o sacrifício mais agradável a Deus, é outro trecho. Se, portanto, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem algo contra vós, deixai vosso donativo aos pés do altar e ide, antes de mais nada, vos reconciliar com vosso irmão, e só depois voltai para oferecer vossa oferta. Então, o sacrifício mais agradável ao Senhor é o sacrifício do nosso próprio ressentimento, da nossa própria dor. E o que nos faz ter um amparo maior é o perdão, né? Eu acredito muito que quando a gente faz a oração, quando Jesus fala, pedis e obtereis, né, que foi falado no Evangelho, eu acredito muito que se nós conseguirmos a benevolência ou o sacrifício, ou sei lá que nome que eu vou adjetivar, se a gente conseguir de coração alcançar o perdão, eu acredito que os nossos desejos, as nossas preces, elas serão atendidas mais prontamente e mais rapidamente. E se a gente for analisar padrão vibratório, também está relacionado a isso, né? Porque se eu alcanço o perdão real, eu acredito que eu passo a vibrar numa outra esfera. E, consequentemente, eu estou mais aberto para receber. E, consequentemente, as minhas preces, elas serão mais facilmente alcançáveis, né? Então, acredito que está muito relacionado também com a nossa capacidade de perdoar as ofensas, tá? E a gente vai falar no Evangelho, ele ainda fala sobre o argueiro e a trave no olho, sobre não julgueis para não serdes julgados, aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra, que todos vocês se recordam, né, da parábola da mulher adúltera, né? A gente volta a falar de nós e da oração dominical. Quem de nós não erra? Quem de nós não falha? Sei lá, talvez Chico Xavier, quando esteve encarnado aqui, na sua última encarnação. Madre Teresa, talvez. Quem mais? Martin Luther King, Dalai Lama. Não sei, talvez esses seres abnegados estão ali, talvez como quem não está errando e não está falhando e está vivendo única e exclusivamente por buscar o reino dos céus. E nós? Será que a gente pode falar verdadeiramente no dia a dia que a gente não tem um pensamento negativo em relação a alguém ou em relação a alguma situação, que nós perdoamos o tempo inteiro, que nós não nos ofendemos? Porque, olha que interessante, eu me recordo de uma vez que a gente estudou esse tema, e que foi falado assim, né, se Jesus perdoa, né, se Deus perdoa. E a gente falou, mas não, porque eles não se sentem ofendidos. Então, eles vão perdoar o quê? Se a ofensa não chegou até eles, se eles não foram magoados. Então, muitas vezes, a gente está precisando trazer isso um pouco para nós e não deixar chegar em nós. Às vezes a pessoa joga a pedra, mas se a nossa vidraça estiver firme, o máximo que pode fazer é um sinalzinho e cair do outro lado, né? Agora, se a nossa vidraça estiver rachada, uma pedrinha de nada vai quebrar, vai estilhaçar tudo. Então, talvez também a gente tem que ver que será que nós fomos ofendidos ou será que nós
nos magoamos demais, porque o nosso orgulho está muito alto, o nosso chamado amor próprio está muito exacerbado, né? Então, talvez a gente também precise evoluir nesse ponto de não nos deixar ofender, de não sentir a ofensa como vinda para nós, de não sentir a pedrada como sendo para nós. Porque a partir do momento que a gente conseguir evoluir isso e entender, aquela pessoa foi rude, porque infelizmente ela ainda não evoluiu o suficiente para aprender a agir de outra forma. E ela não foi rude para me ferir, ela foi rude porque ela ainda não evoluiu. Muda a perspectiva e, consequentemente, fica mais fácil de eu não me sentir ofendida. E, consequentemente, eu não vou precisar perdoar. Né? Eu fui voluntária por mais de 5 anos no Amor Exigente. E uma coisa que a gente aprendeu lá é que não é o outro que faz, sou eu que sinto. Então, não é o outro que me ofende, sou eu que me sinto ofendida pela palavra do outro. Não é o outro que magoa, sou eu que me sinto magoada pela palavra do outro. E quando você muda a perspectiva dessa forma, fica fácil de você se relacionar com essa outra pessoa e fica fácil de você se reconciliar com essa outra pessoa e fica fácil de você mudar a forma de encarar, a forma de viver, a forma de lidar com tudo isso, né? Até numa questão, às vezes, de mudança de comportamento, que também temos no Evangelho, né, um outro trecho que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações e por sua transformação moral. Então, se eu passo a dissociar a atitude do outro com os meus sentimentos, aliás, minhas sensações, porque no Evangelho também conta que o sentimento sublime é o amor, e até a gente chegar nesse patamar, a gente não tem sentimentos, nós temos sensações que assemelham-se mais aos seres animalescos do que aos seres espiritualizados. Então, se o que atrapalha são as minhas sensações, eu preciso mudar as minhas sensações. Eu falo que eu estou em busca de não me desestabilizar pelo outro. Essa é uma busca constante na minha vida. Eu ainda não consigo fazer isso sempre, mas de vez em quando eu consigo. Que é o quê? A gente tem que ter em mente que o outro pode pisotear, pode sapatear, pode se jogar, pode se matar, pode fazer o que for. É o livre-arbítrio do outro. E eu não posso reagir da mesma forma que o outro estiver agindo comigo. Então, eu não posso me colocar no mesmo padrão vibracional baixo do outro. Se o outro está desequilibrado, está dando um show, está revirando a casa, está quebrando coisas, isso é um problema único e exclusivo do outro. É as escolhas do outro. Eu não posso entrar no mesmo padrão. Eu não posso me rebaixar e começar a quebrar tudo junto. Porque senão, como é que fica? Imagina se uma pessoa se desestabiliza e começa a tirar as coisas. Por exemplo, começa a pegar aqueles quadros e jogar. E aí, ao invés de eu parar e fazer uma prece e tentar entender a situação e analisar aquilo, eu venho do outro lado, tiro os quadros de cá e começo a jogar de volta. Eu resolvi o problema? Eu solucionei alguma coisa? Eu simplesmente estou no mesmo padrão que o outro, né? Eu me rebaixei ao nível do outro. Então, cadê a evolução disso tudo? Cadê os ensinamentos evangélicos? Cadê o modelo de Jesus nisso tudo? Infelizmente, no nosso dia a dia, o que a gente mais faz é pegar o lixo que o outro joga. E a gente parece um monte de caminhão de lixo, levando o lixo do outro embora, né? E carregando com a gente. E aquilo vai nos fazendo mal. E o outro não. O outro, muitas vezes, ele desabafou ali, ligou a tecla do dane-se, né? E está feliz da vida, seguindo a vida dele, sem pensar em mais nada. E nós estamos carregando conosco o lixo, o ódio, o rancor, a raiva, o ressentimento, a ira,
Na verdade, isso tudo, se você analisar, é um verdadeiro câncer, né? Se a gente está carregando tudo isso com a gente, o que vai sobrar do nosso corpo físico? Vocês me perdoem se eu fui muito dura. Como eu disse no começo, eu falo primeiro para mim, tá? E eu espero que a gente consiga sair daqui com um pouquinho mais de tolerância, afabilidade, com um pouquinho mais de dissociação do outro, tá? Entendendo que as escolhas do outro são do outro e não são nossas, e que nós não precisamos carregar conosco o lixo do outro. E, em todos os momentos, a gente sempre pode se recorrer da prece e do nosso guia, que é o Evangelho. Tá certo? Espero que todos nós tenhamos um ótimo domingo, uma ótima semana, com muita paz, com muita benevolência, com muita perseverança e com muito perdão. E que assim seja.